Boa noite a todos. Vou aqui fazer mais uma leitura para que eu possa passar para vocês. 200 anos depois de Valtari. A 30 de maio de 1978, Frei Plácido da Santíssima Virgem deitou tão fatigado que a muito custo conseguiu rezar as ladainhas com que terminava o seu rosário e dormiu profundamente. Deliciosa deve ter-lhe parecido a tábua do catre, na qual se estendia vestido, conforme a regra, hebrando o lenho mal desastrado do seu travesseiro. Estava ele, entretanto, na idade em que o sono é arisco e a insônia uma companheira habitual. Nascera no primeiro dia do século XX. Tinha, pois, 78 anos. A sua jornada começava antes da meia-noite, a reza do breviário e algumas devoções levavam-lhe 3 longas horas. A missa, meia hora, o confessionário, às vezes 1 hora, às vezes mais, 4 ou 5. Se vinham muitos penitentes que falassem em latim ou em castelhano, único idioma que ele conhecia, já que nunca pôde nem quis aprender o Esperanto, a língua universal desde 1960. Pelo meio da manhã recebia as visitas dos que necessitavam dos seus conselhos ou dos seus socorros. Em seguida, o almoço frugalíssimo dos gregorianos, que seguiam a regra da trapla. Depois, um pouco de leitura espiritual, que a miúdo se convertia numa breve cesta, e todas as demais distribuições da comunidade. Naquele velhíssimo casarão que era o seu convento, saía pouco ou quase antes nada. Nesse dia teve de pregar um longo panegírico de São Gregório, por motivo de se haverem sagrado na sua igreja 6 jovens sacerdotes celebrantes de primeira missa. No público que enchia as 3 naves, não seria muito os que lhe entendesse o sermão, por havê-lo pronunciado em latim. Se o houvesse pronunciado em castelhano, ainda menos entendido o teriam. Frei Plácido da Santíssima Virgem pertencia a uma das mais ilustres congregações religiosas, a dos gregorianos, que se ia extinguindo como uma lâmpada que queima as últimas gotas do seu azeite. Depois de ter tido centenas de casas no mundo, povoadas de milhares de frades, já lhe não restavam mais do que 3 ou 4 conventos agonizantes. Como uma imensa figueira mordida pelos séculos, seus ramos antes frondosíssimos tinham ido secando sem que outros rebentos brotassem da velha raiz. Alguém pensava que o mundo ia entrando na época do arrefecimento religioso que precederá o fim dos tempos, ou o segundo advento de Cristo, conforme as palavras do próprio Jesus. Quando vier o Filho do Homem, parece-vos que achará fé sobre a terra? Todavia ainda existia vocações, multidões de jovens sentiam o chamado a uma vida mais alta, sacrificava a sua juventude, abandonava a imperfeita liberdade do mundo e comprava a liberdade de Cristo,
que consiste em submeter-se para sempre à vontade alheia, mas era para ingressar noutras ordens religiosas. E só muito espaçadamente celebrava a Igreja dos Gregorianos uma festa como a desse dia. Um após outro, como boi velhos, iam os seus frades caindo no sulco da inconclusa tarefa, com morte plácida e edificante. Os anjos apoderavam-se-lhe das almas, seus companheiros salmodiando o ofício de defuntos, estendiam o cadáver sobre a mesma tábua que durante tantos anos lhe servira de leito. E conforme o dispõe a sua regra, pregavam-lhe o hábito ao redor do corpo e sem outro adereço metiam-no numa cova recém-cavada na ubertosa terra do Campo Santo, para que debaixo da sombra de piedosos ciprestes ele se dissolvesse aguardando a ressurreição da carne. Numa esquina daquele terreno havia um lapacho, grande árvore seca, havia 200 anos. Os frades não lhe derrubavam o imenso tronco inútil, porque nos seus ramos estéreis pousavam as pombas do seu campanário, e porque uma antiga tradição afirmava que essa árvore tornaria a florescer na primavera em que morresse o último Papa. Isto e na véspera mesma da segunda vinda de Cristo. Acabava a cerimônia do enterro, cada frade voltava aos seus trabalhos, um pouco triste e algo mais. Só também porque nenhum noviço substituía o defunto, e a cela dele convertia-se num refúgio de mussaranhos e morcegos. Com que Dofo e Plácido da Santíssima Virgem, superior do convento, assistia à extinção da sua ordem. 10 anos, 20 anos, mais, e não havia ninguém no mundo para vestir aquele branco saial de linho que o fundador prescrevera, inspirado no que Daniel descreve nas suas visões, cingida a cintura com uma faixa de ouro e de ufaz. Por isso, se lá um dia se apresentava um jovem pedindo hábito, o seu velho coração cantava um Te Deum. Depois de penosa alternativa em que mais de uma vez o convento de Buenos Aires teve de fechar-se naquele 30 de maio de 1978, dissera a sua primeira missa 6 jovens sacerdotes, e entre eles um já famoso pela austeridade e pelo talento. Frei Simão de Samaria tinha 30 anos ao ordenar-se a sua dura regra gregoriana, não lhe apagou o espírito, apesar da tonsura com que humilhava a sua arrogante cabeça. Quando ele subia ao púlpito, a gente ficava pasmada e presa de contagiosa emoção. Frei Plácido contemplava-o com amor e tremor, e ao admirá-lo enchia-se de indefinível angústia. O coração de um homem, afirma o livro santo, anuncia às vezes mais coisas do que 7 sentinelas sobre uma altura. Por isso, naquela tarde, após a cerimônia da consagração, quando julgou que o jovem sacerdote se acharia só, foi à cela dele, beijou-o na face
e lhe disse: já tens as mãos consagradas, meu filho, já és sacerdote do Altíssimo. Sim, para toda a eternidade, respondeu o jovem. Escuta-me no momento mais solene da tua vida, agora que és tanto como um rei, porque o óleo de unção é um diadema. O jovem respondeu com as palavras de Samuel, pois sabia o quanto agradava ao superior os textos bíblicos. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Pedi longamente ao Senhor que suscitasse na nossa ordem um homem capaz de lhe dar o brilho que lhe falta, a fim de que, à maneira de outras ordens que estiveram a pique de extinguir-se, ela renascesse e se multiplicasse e enchesse o mundo. Frei Simão escutava o seu superior com os olhos fitos nas lajes e com as mãos nas mangas soltas do seu belo hábito. Assim como Santa Teresa fez reflorir as carmelitas e Rassé os trapistas, assim desejava eu que alguém fizesse renascer a vocação gregoriana. E penso que Deus escutou a minha oração, porque quando vejo o influxo que teus sermões têm sobre o povo, não posso deixar de repetir o versículo do profeta com que a igreja honra São João Batista na sua vigília. Pus a minha palavra nos teus lábios, murmurou o jovem frade, para mostrar ao velho que se lembrava da passagem, e pela medula correu-lhe um estremecimento de prazer. O superior mirou-o intensamente, como se adivinhasse a falha daquela magnífica armadura, e disse-lhe: mas depois de cada sermão, fecha-te na tua cela e humilha-te e disciplina-te e suplica a Deus que te envie um anjo para que te esbofeteie e não te deixe cair no orgulho secreto, que ele castiga com outras tentações, conforme manifesta São Paulo. Assim farei, respondeu mansamente Frei Simão. O superior olhou de esguela e prosseguiu: ai de ti, se não pudesses chegar à humildade, senão através das quedas. Tem por certo que o Senhor permitiria as mais vergonhosas tentações, para que aprendesse quão pouco valemos sem a sua graça. Isso já o sei pela minha teologia. Queira Deus que não chegues a sabê-lo pela tua experiência. Perdoe-me, vossa reverendíssima, replicou surpreso o jovem. Mas diga-me com franqueza, achou em mim alguma coisa que lhe cause inquietação? Não era dia de explicar-se com demasiada precisão, e o velho frade preferiu continuar falando em geral. No voto de pobreza que fizestes como gregoriano, deves incluir a renúncia, não somente a toda propriedade material, mas também a toda propriedade espiritual. As virtudes são isso, a que vossa reverendíssima chama propriedade espiritual. E como se pode renunciar às virtudes? Dir-te-ei, as virtudes produzem um gosto, um deleite. A perfeição está em renunciar a esse gosto espiritual que a virtude produz, porque mais cedo ou mais tarde eles cativam a vontade
e fazem crer que tudo que contraria os nossos gostos espirituais é mal, e bom tudo que os fomenta. Realmente, disse Frei Simão, lembro-me haver lido em algum tratado de mística que os gostos espirituais são às vezes mais perigosos do que os gostos corporais. Ao que Frei Plácido acrescentou, e estou certo de haver lido nas explicações de Santa Catarina de Gênova, que dos gostos espirituais se deve fugir mais do que do diabo, porque eles enlaçam o homem, deles nasce o amor próprio espiritual com a aparência do bem. Amor próprio infinitamente mais perigoso do que o carnal, porque a raiz de todos os males que possam afligir-nos neste mundo e no outro. A rebelião de Lucifer e dos seus anjos não teve outra causa senão o amor próprio espiritual. Terrível coisa deve de ser esse amor, mas como é difícil não o confundir com o zelo pela glória de Deus. Ensinar-te-ei o segredo para descobri-lo infalivelmente. Qual é a obediência? Tudo o que fizeres em virtude da santa obediência à tua regra ou às ordens dos teus superiores é bom. Tudo o que fizeres contrariando-a, ainda que seja sofrer o martírio, é mal. Eu sou um homem de desejo, disse com melancolia o moço, recordando as palavras do arcanjo na profecia de Daniel. E muitas vezes eu mesmo ignoro que vento me arrebata. Frei Plácido meneou a cabeça como dizendo, se não heis de saber o que se passa comigo, meu filho. Bateu-lhe carinhosamente no ombro e repetiu-lhe as palavras de Kempis. Não é santo tudo que é alto, nem todo desejo puro. Às vezes nos move a paixão e pensamos que é zelo. Devo continuar te falando, meu filho. Fala-me, meu pai, exclamou Frei Simão com certa inquietação, porque sentia que os olhos do velho lhe esquadrinhavam o fundo da alma. O velho assim prosseguiu. A pedra de toque da virtude de um sacerdote é a sua adesão ao Papa. Essa vontade, melhor direi, esse sentimento, porque o jovem levita deve transformar em carne de sua carne, numa espécie de instinto, aquilo que no princípio da sua carreira pode não ter passado de uma fria vontade. Essa adesão a Roma é o que faz o membro vivo do corpo místico de Cristo. Como há de ser e que limite há de ter essa adesão? Deve ser ilimitada, respondeu com presteza o velho, desinteressada e silenciosa enquanto não vier o caso de apregoá-la, porque então se deve apregoá-la, ainda mesmo à custa do martírio. Porém, ela deve não só orientar a tua atuação exterior, mas também atar os teus pensamentos. Muito é isso, observou melancolicamente o jovem. E o velho prosseguiu. E tudo o que te afasta
desse sentimento, tem-no por uma tentação diabólica. Tudo mesmo que seja uma virtude, tudo mesmo que te pareça uma virtude, ainda que seja a coisa mais sublime da terra, ainda que seja a promessa de uma tiara, ainda que seja a segurança de uma cruz, e se Cristo aparecer e me disser: afasta-te de Roma e segue-me. Frei Plácido refletiu apenas um segundo e respondeu sem titubear: Isso está predito no Evangelho e será o sinal de que o mundo vai chegando ao seu fim. 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem-nos com idênticas palavras: virão muitos em meu nome, se algum vos disser: Cristo está aqui, Cristo está ali, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E como esta há de ser a suprema tentação dos eleitos, ao nos pôr em guarda contra ela, Jesus ajunta uma advertência: olhai que eu vos disse de antemão. Após um momento de silêncio embaraçoso, o velho reatou a sua conversa. A virtude primordial de um religioso, prosseguiu Frei Plácido, é a obediência, porque, sendo feita de humildade, encerra todas as outras obediências, não só exterior, que é aparente, mas também interior, que significa a renúncia à própria vontade e também à própria opinião. Sim, também. Um religioso não realiza o seu fim senão quando aniquila a sua personalidade e vem a ser como uma gota de água no mar, sem dimensão, nem limites, nem elementos exclusivos. Ela está no mar e o mar está nela. Ponto final, meu amigo. Não tem mais espaço, mas deu para fazer algo que eu gostaria de fazer, que era ler esse trecho. Ainda tem mais nesse mesmo capítulo, mas é impossível fazê-lo neste momento. No próximo, se Deus quiser, estarei. Tenham todos vocês um feliz final de dia e que Deus abençoe a todos.